Sabe, essa semana eu saí andar um pouquinho lá na chácara. Nós estamos começando um jardim de oração lá. Quantas aí viram as fotos ou passaram lá na chácara e já viram que tem alguma coisa acontecendo lá em cima, né? As máquinas estavam trabalhando lá, o Valmir emprestou as máquinas que estavam trabalhando lá no condomínio para limpar todo o terreno lá de cima. E está ficando tão lindo aquele lugar. A gente chega lá e só tem terra, né? Começaram a plantar grama essa semana, então já tem um caminho de grama. Não vai dar para plantar grama em todo aquele espaço, porque, gente, né, grama custa caro, custa mais que roupa, mais que sapato. A gente não imaginava quanto grama custa. Mas a gente olha para lá e não tem nada. Mas a gente já começa a ver com os olhos da fé, imaginar flores naquele jardim, imaginar banquinhos naquele jardim, lugares para que a gente possa estar lá na presença de Deus. E quando eu estava caminhando para aquele lugar e olhando aquilo, eu fiquei pensando, Deus, o Senhor já vê na nossa vida essas coisas belas, essas coisas maravilhosas que nós ainda não vemos. Nós somos como esse jardim que está lá, tem terra, tem isso, precisa ser trabalhado, precisa ser cavocado. Mas quando o Senhor olha para nós, Ele já vê as flores, Ele já vê as árvores, Ele já vê os frutos, Ele já vê toda a beleza que tem na sua vida, amém? E Ele quer nos chamar para enxergar também, pelos olhos da fé, a beleza na nossa vida, a beleza na nossa família. Onde tem dificuldade, vai haver sim algo novo brotando ali desse lugar de dificuldade na minha vida e na sua vida. Em 2 Coríntios 4, a partir do versículo, 7, diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Um vaso de barro é algo frágil ou é algo bem forte? Frágil ou forte? Frágil. Então eu e você somos como um vaso de barro nas mãos de Deus, para mostrar que o poder não vem de nós, o poder vem de Deus para fazer desse barro algo belo, fazer desse vaso que parece que pode se quebrar a qualquer momento, mas o Senhor vai usar isso para algo grande. E diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos repetir isso? Porque o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Amém, amém, queridas? E é assim na nossa vida, nós temos momentos onde a nossa tendência é desanimar, onde a nossa tendência é se abalar. Todas nós temos esses momentos. E por causa desses momentos, nós precisamos estar aqui juntas. Deus não precisa de nós aqui juntas, mas Ele ama quando nós nos reunimos. Ele ama quando a sua igreja se reúne para lembrar quão grande Ele é. Nós acabamos de cantar aqui. Quando a igreja se reúne para se lembrar junta de que nós podemos confiar no nosso Deus, de que nós não precisamos estar sozinha, de que nele tem força, nele tem recurso. E quando nós nos reunimos, nós nos lembramos de que tudo isso aqui vai passar. Sabe, daqui a pouco você vai poder tirar essas máscaras. Daqui a pouco você vai poder abraçar uma outra. Daqui a pouco você vai poder sentar pertinho de novo. Tudo isso daqui vai passar. Mas aquilo que Deus está construindo na minha vida e na sua vida nesses dias, isso vai ser eterno. Isso vai ser algo inabalável. Isso não é para passar. Porque essa força que você está encontrando nele nesses dias, você vai poder usar nos próximos momentos que você vai viver.
E tem tanta coisa acontecendo nesses dias, dentro de cada uma de nós. E semana passada, algumas vieram aqui dar um testemunho, né? A Ju veio dar o testemunho dela, pôde falar das coisas que ela estava passando, das coisas que ela estava vivendo. Quem mais que testemunhou aqui semana passada? Vamos ver se vocês lembram? A Simone, né? Está sentada aqui pertinho. Viu que elas lembram que você testemunhou, Simone? E uma pessoa me procurou essa semana dizendo que ela tinha algo para testemunhar e que ela queria falar também. E foi tão interessante porque no dia que eu estava, eu não sei se foi na sexta ou no sábado, que eu estava orando dizendo, Deus, o que o Senhor quer fazer na quarta? Porque a gente já está desde uma semana antes pensando, Deus, é tão precioso esse momento que nós estamos juntas. Parece tão pouquinho, mas o nosso pouquinho juntas, eu creio que Deus pode fazer muito. Amém? E nesse momento que eu estava falando com Deus, o meu celular apitou e eu peguei o celular e era a Eliane lá no celular. Vem cá, Eliane. E ela disse, pastora, eu posso dar o meu testemunho? E eu falei para ela, vamos conversar segunda, então, venha passar a tarde aqui um tempinho comigo. E a gente caminhou lá na chácara, e a gente foi lá olhar o jardim, né, Eliane? E a gente pôde lembrar das promessas de Deus, daquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Então, tudo que a gente está vivendo hoje é só um momento, mas tem algo muito maior preparado pela frente para a minha vida e para a tua vida. É sobre isso que a Eliane quer falar. Eu quero rapidamente, mais uma vez, orar por ela. E eu queria que você estendesse as tuas mãos aqui, porque ela precisa da força que está aí dentro de você sendo liberada sobre a vida dela também. Pai, nós abençoamos a vida da Eliane. Eu sei que ela tem um testemunho poderoso para declarar que não é a palavra dela, mas é a tua palavra, através do teu Espírito, sendo derramada sobre as nossas vidas, Pai. Ela é uma carta viva aqui nessa noite. Eu oro que o Senhor traga sobre a vida dela agora a paz, que excede o entendimento, a tranquilidade, mas também a coragem, a ousadia, a intrepidez que ela precisa para declarar que tudo que o Senhor já colocou dentro dela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meninas. Que responsabilidade, hein? Deus tem falado comigo aí nesses últimos 40 e tantos dias de uma forma que eu nunca imaginei. E para mim compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha casa e da minha família, eu preciso contar para vocês um pedacinho da minha história. Então, vamos começar quando eu conheci o meu marido, né? Eu conheci ele há 9 anos atrás. Nós nos casamos faz 7 anos e de lá para cá o nosso sonho sempre foi construir uma família. O Wilbert sempre compartilhou do sonho de ter filhos comigo e desde que nós decidimos casar, então nós começamos a construir a nossa vida para que isso pudesse acontecer. Os nossos planos eram terminar os nossos estudos, conquistar nossa casa e aí pensar em criança. Então, passaram alguns anos que nós casamos, nós conseguimos terminar as nossas faculdades, compramos a nossa casa e tinha chegado a hora. Passou um tempo em que nós tentamos engravidar, um bom tempo, e em outubro do ano passado nós descobrimos que eu estava grávida de 2 meses. Foi o momento mais feliz da nossa vida, né? Eu, particularmente, fiquei muito eufórica, né? Eu ia descobrir aquele amor de mãe que as pessoas falam tanto que não tem como explicar, né? Então, esse era o maior desejo da minha alma, era descobrir esse amor. Tinha chegado a minha vez, então era tudo que eu queria. Meu casamento estava na melhor fase que a gente já teve. Eu num trabalho que eu trabalhava com pessoas que eu adoro, né? Plenamente realizada no meu trabalho, as nossas finanças da nossa casa, tudo organizado. Então, assim, até relacionamentos da minha família sendo restaurados através da minha gravidez. Perfeito. Tudo que eu sonhei, né? E as minhas orações todas as noites eram: Deus, obrigada pelo que o Senhor tem feito na minha vida, pelo que o Senhor me deu, pelas pessoas que o Senhor colocou na minha vida, né, as pessoas que nos amam. Eu decidi não fazer chá de fralda porque eu tinha ganhado quase tudo que o meu filho ia precisar. Então, Deus me mostrou o cuidado dele em todas as partes. Até que na quinta-feira, no dia 9 de abril desse ano, o meu dia começou às 8h05 da manhã, mais ou menos, com alguns exames de sangue, alguns outros exames durante o dia.
e ele terminou às 8h05 da noite, o nascimento do meu filho. Às 33 semanas de gestação, eu tive uma complicação, um problema de saúde chamado síndrome de HELP. Ela é uma complicação obstétrica grave, de difícil diagnóstico, porque os sintomas dela são muito comuns. Por isso, muitas mães morrem durante a gestação por conta dessa síndrome e só se descobre depois. E o único tratamento para esse tipo de problema é a interrupção da gravidez. Então, eu com 33 semanas, fiquei sabendo que a minha vida corria risco e o meu filho já estava sofrendo dentro de mim. E não tinha outra escolha, ele precisava nascer. E eu lembro que eu ouvi dos médicos a seguinte frase: a gente não sabe como ele vai nascer. Mas o nascimento dele já foi um milagre por si só. Ele nasceu, então, com 33 semanas, respirando totalmente sozinho, totalmente perfeito. A saúde dele, os médicos não acreditavam que ele estava sofrendo dentro do meu útero, porque ele nasceu muito bem. Ele não precisou de nenhum tipo de intervenção, ele não precisou de nenhum tipo de medicamento durante o período que ele ficou internado. Ele só ficou na UTI porque ele precisava aprender a se alimentar sozinho para ganhar peso para a gente poder ir para casa. Então, aí era uma questão de algumas semanas, não sei, né? Só que no dia 16 de abril, ao meio-dia, Caetano teve um episódio de apneia. A apneia, para quem, se por acaso alguém não souber, a criança ela esquece de respirar. E isso pode ser por 2 motivos nos prematuros. Ou porque a parte responsável pela respiração no cérebro deles ainda não amadureceu. Não era o caso dele, porque ele já vinha respirando sozinho aí há 7 dias, né? Então, só podia ser um sinal de infecção. Ao meio-dia do dia 16, o meu filho foi colocado numa máscara de oxigênio para ter auxílio ao respirar. Se por acaso ele tivesse um outro episódio de apneia, ele não ficasse sem o oxigênio que ele precisava. Às 6 da tarde, ele precisou ser entubado. Às 2h40 da manhã, as enfermeiras da UTI me ligaram, me pediram para subir até lá, e o médico responsável me falou que o coração do meu filho estava começando a falhar. Às 4h30 da manhã, do dia 17 de abril, foi declarada a morte do meu bebê. Algumas pessoas, elas vêm conversar comigo e elas falam assim: não, mas você é forte, você vai conseguir outro filho. Só que eu não sou forte. Só Deus sabe quanto Ele tem me fortalecido. Essa força aqui não é minha, é dele. E talvez eu nunca vá entender por que Deus resolveu levar o meu filho tão cedo. Só que uma coisa eu tenho certeza, e Ele já mudou na minha vida. Na verdade, não é uma, são 3. E é isso que Ele me pediu para vir aqui hoje compartilhar com vocês. A primeira delas, então, é sobre o poder de Deus. Deus pode todas as coisas. E automaticamente, quando a gente escuta essa frase, a gente pensa naquele Deus que pode fazer todo tipo de milagre, que pode curar todo tipo de doença, aquele Deus que pode tirar a gente da miséria, da maior pobreza que a gente está vivendo, que pode melhorar a nossa vida de uma forma que a gente nunca imaginou, do dia para a noite, e que Ele pode nos livrar de todas as frustrações e de todas as dores que essa vida pode nos causar. E esse Deus, Ele existe. Né? Essa face de Deus está lá em Mateus 7:11. Aonde diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. E Ele quer nos abençoar, Ele quer nos ver felizes, Ele quer nos ver completos. Só que isso não é o mais importante para Ele. Em Cânticos 8:6, está escrito: põe-me como selo sobre o teu coração,
como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. Ele tem ciúme de nós. Ele não quer o nosso amor só pela metade ou só um pouquinho. Ele nos ama e Ele nos quer de todo o coração. E Ele pode todas as coisas, inclusive deixar o meu filho morrer. Porque Ele é o dono da vida. Foi Ele quem me deu, e se Ele decidiu levar, Ele pode. Porque Ele pode todas as coisas. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele vai continuar sendo Deus independentemente de mim, ou dos meus sentimentos, ou das minhas emoções. Não interessa se eu sonhei em ter uma família. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. E se precisar, Ele vai usar de todo esse poder que Ele tem para nos quebrar. Porque a partir dos nossos cacos, Ele pode fazer uma coisa muito mais bonita e muito mais completa. A segunda coisa que Deus fez na minha vida nesses dias e que mudou a minha visão foi sobre amor. Principalmente sobre o amor que eu sinto por Ele e o amor que Ele sente por mim. Então, naquela época ali, há 40 dias atrás da minha vida, ela era perfeita, era só alegria. E eu era completamente grata a Deus por isso. Não tinha um dia que eu não agradecia a Deus por tudo que Ele tinha me dado. E eu achava que eu amava a Deus. Só que Ele me mostrou que não é bem assim. Deus tinha se tornado um cara muito legal para mim. Ele me cuidava, Ele me supria, Ele colocou pessoas muito boas à minha volta e não me faltava nada. E sempre que eu tinha um tempo, eu ia visitar Ele. Isso não é amor, gente. Isso é conveniência. E essa foi a primeira coisa que Deus me mostrou. Eu não amava Deus, Ele era conveniente para mim. Porque sempre que eu precisava de alguma coisa, Ele estava ali. Então Ele decidiu passar o meu amor à prova, né? E Ele me levou desse lugar de maior alegria da minha vida para sentir a pior dor de todas que eu já senti. E não foi ver o meu filho morrer. Foi a dor de não poder amar. Porque Ele estava ali. Ele estava vivo, Ele estava bem na minha frente. E eu não podia abraçar Ele. Ele estava vivo, Ele estava ali na minha frente. E quando Ele chorou, eu não pude consolar Ele. E foi exatamente assim que eu entendi o amor de Deus por mim. Deus, Ele sente um amor tão grande por todas nós, que Ele não aceitou amar a gente à distância. Ele não admitiu que o pecado separasse as filhas dele. Tanto que Ele decidiu e permitiu que o filho dele viesse à terra e sofresse para ter o meu e o teu coração completo. Hoje está frio, né? Sabe, Jesus virou homem e Ele também sentiu frio. Jesus sentiu medo, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu angústia. Vocês conseguem imaginar o nível de angústia que Jesus sentiu no deserto quando Ele suou sangue? E Ele sabia que o Pai dele podia livrar ele de tudo aquilo que estava por vir. E Ele pediu: Pai, afasta de mim esse cálice. E o que Deus fez? Deus não afastou Jesus de nada. Vocês acham que foi fácil para Deus ver o filho dele ali pedindo por ajuda, pedindo por misericórdia, e Ele não fez nada? Vocês conseguem imaginar Deus assistindo Jesus ser apedrejado, ser chicoteado, ser humilhado, ser crucificado e não fazer nada, podendo fazer alguma coisa? Só que essa dor de assistir Jesus morrer, ela ainda é
menor do que a dor de ele me ver e ele não poder me amar. Então, ele não livrou Jesus de tudo que ele tinha para passar, não porque ele não amava Jesus, é porque ele me amou tanto que ele decidiu deixar o filho dele morrer e sofrer só para poder me ter pertinho. Só para poder me permitir, no dia em que eu precisar de um abraço, eu não precisar de nenhuma cerimônia para chegar em Deus e pedir: Deus, eu preciso do teu colo, eu preciso ouvir tua voz, eu preciso da tua presença. Foi para isso que Deus deixou Jesus morrer. Para que você, a gente possa chegar em Deus sem precisar de mais nada. Para que Deus não precise nos amar na incubadora. Foi para isso que Deus deixou Jesus morrer. Para ter o nosso coração. E com isso Deus me mostrou que a presença e o amor dele é tudo que eu preciso. Mesmo no dia em que o meu mundo desapareceu, ele estava lá. E a terceira coisa que Deus mudou na minha vida é a visão sobre a nossa existência e a importância que a gente dá às coisas aqui nessa terra. A vida, ela é muito frágil. A gente não tem noção de como ela é rápida. Hoje a gente está aqui, mas amanhã a gente não sabe. Essas podem ser as nossas últimas horas aqui. E a gente não faz nem ideia. Então, você já falou para a pessoa que você ama como ela é importante para você? Você já se desculpou com aquela pessoa que aconteceu alguma coisa há um tempo atrás e ela... Você sabe que ela está magoada com você, mas você não vai se desculpar. Ou você já perdoou aquela pessoa que fez alguma coisa para você e que você não consegue nem imaginar conversar com ela? Pois é. A mágoa e o orgulho são as coisas que mais nos roubam tempo com quem a gente ama e até mesmo com Deus. E se amanhã você não estiver mais aqui, não vai ter mais o que fazer. Porque nos momentos de saudade, as boas lembranças são as únicas coisas que sobram. Então, não deixe de ajudar aquela pessoa que você sabe que precisa. Ou não deixe de falar de Jesus para aquela pessoa que todo mundo diz que não tem mais jeito. Porque a tua palavra, o teu momento, pode ser a última oportunidade dela. Eu ouvi uma frase uma vez que eu sempre repetia, mas nunca tinha feito sentido para mim, que é: o futuro a Deus pertence. Gente, não deixem que os problemas roubem a paz de vocês. Não deixem que as dores endureçam o coração, porque tudo isso aqui vai acabar. Tudo. E pode ser logo, ou pode ser não tão logo assim. Vai chegar a nossa hora de morrer. Ou a hora de alguém que a gente ama. E tá tudo bem. Porque Deus está nos esperando na eternidade. E estar com Ele, ter Ele, é o melhor de tudo que a gente pode imaginar. Que Deus abençoe vocês. Amém, queridas? Estou emocionada. Vocês estão? Diga glória a Deus.
Quando ela falava, eu estava pensando, eu tenho essa experiência que ela tem, e é verdade que, antes eu vou ler a palavra, vocês vão entender o que se passa dentro dela, ou de qualquer pessoa que perde um filho que está esperando muito. Vocês vão poder entender. Paulo, em 2 Coríntios, diz, contudo, já em nós mesmos, isso está em 1 Coríntios, no capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Quando há uma sentença de morte, seja de que maneira for em nossa vida, o que simplesmente Deus está fazendo é que Ele está nos ensinando, como ela disse, a confiar nele e não mais em si mesma. Eu lembro que quando o meu filho morreu, eu estava ainda de alguns meses e eu disse, subindo lá para a casa da minha sogra, que é ali na Ibiporã, era uma subida, e eu falei para Eliseu assim, sabe, a gente recém-convertidos, tinha tipo 3 anos de convertido, o Cris tinha 3 anos, e eu disse, sabe, Eliseu, esse Deus que a gente agora começou a conhecer, eu confio nele, eu estou aprendendo a amar esse Deus, mas eu não sei o que vai ser de mim se um dia ele me pedir um filho, se um dia Deus quiser um filho meu. E foi só uma frase, foi um pensamento. E dali uns tempos, porque o Samuel nasceu também antes do tempo, dali uns tempos eu perdi o Samuel, quer dizer, o Samuel morreu. A gente não tinha uma igreja, porque a gente estava recém-convertido e ainda não ia em igreja nenhuma. E a experiência que nós tivemos com a morte do Samuel foi, eu creio que foi o início de tudo o que aconteceu na nossa vida a respeito da nossa vida com Deus, do nosso andar com Deus, e a respeito do ministério que Deus levantou na nossa vida a partir daquele momento que o nosso nenê morreu. Então, quando eu estava ouvindo você falar, me veio assim, quando a gente tem uma dor tão grande, que só quem experimentou pode entender, quando a gente tem uma dor tão grande, 2 coisas podem acontecer. E assim também eu digo, de qualquer outro tipo de dor que a gente possa ter, de sofrimento que a gente possa ter, de perda que a gente possa ter, de decepção que a gente possa ter, de frustração que possa ter, que tipo seja de sofrimento, maior ou menor, 2 coisas podem acontecer. Ou eu tenho meu coração endurecido, como ela falou, eu tenho uma rebelião dentro de mim pelo que está acontecendo ou pelo que aconteceu, e eu perco o meu futuro. Eu posso perder o futuro com Deus, e eu posso perder o que Deus teria na minha vida para o futuro, na questão de Deus usar a minha vida para a vida dos outros. Se o meu coração se revolta e endurece quanto ao que está me acontecendo, se eu me torno a vítima da situação, eu posso perder o futuro, guarda isso, querida, seja lá qual for o problema que você está hoje enfrentando. Eu posso perder o meu futuro com Deus, e eu posso perder aquilo que Deus quer fazer na minha vida através do sofrimento que eu estou passando. Porque essa moça está falando da maneira que ela falou aqui pela primeira vez, eu acho, é a primeira vez que está falando, que está pregando. Então, como ela falou a primeira vez, como uma pessoa que tem maturidade para entender os desígnios de Deus. E Deus, o que Deus falou para mim aqui agora, quando eu estava te vendo, é que o nosso ministério começou no dia do sepultamento do nosso filho. Quando as pessoas viram a paz, viram a nossa, até uma certa alegria, porque a gente pensava, puxa vida, ele está lá com Deus,
Ele está vendo, ele está, quem sabe Deus, eu imaginava Deus segurando Samuel no colo, né? E ali várias pessoas, uns cutucavam os outros, e a gente ouvia a murmuração, meu Deus, eles nem chorar não conseguem, será que eles não estão dando importância para essa criança que morreu? Tinha vários comentários, porque eram várias pessoas, não tinha nenhum crente ali, era só eu e Eliseu, que nem sabia direito o que era a palavra crente. E nós enterramos nosso nenê, enchemos de faixazinhas douradas pela parede da sala da minha sogra. O reino de Deus é dos pequeninos, né? O Senhor recebe, vende a mim as criancinhas. E assim a gente, até para se consolar, a gente encheu de faixinha para o Samuel. Era mais para o Samuel do que para Deus, porque a gente nem sabia muito bem o que estava fazendo. Agora, nesse dia, uma pessoa estava ali com a sua família. E o filho dela sofria de diabetes, tinha 15 anos. E ela estava sempre com medo que aquele menino morresse. E nesse dia, essa mulher chegou para nós e disse, Eliseu, como que vocês estão desse jeito? Como que vocês não estão desesperados? É o filho de vocês. E naquele dia, ali no velório, vamos para o quarto do lado, evangelizamos a dona Carolina Voicolesco. Evangelizamos a dona Carolina. Ela recebeu Jesus, os filhos receberam Jesus. Mais tarde, bem mais tarde, esse filho faleceu, mas toda a casa dela é cristã. A amiga, hoje eu estava lembrando que a neta dela é a amiguinha da minha neta, é a Ana. A neta, hoje tu me arrepiou agora. A neta dela é amiguinha da Ana, da minha neta. E ali, sem que a gente soubesse, Deus estava começando uma igreja em Pato Branco. Então, a morte, nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. E esse trecho está falando que com a mesma consolação que ela está sendo consolada, a mesma consolação com a qual eu fui consolada, até hoje, 45 anos, 43 anos depois, a minha vida tem sido consolar todo aquele que sofre. Então eu quero orar por essa moça, e eu quero orar também por você, porque, querida, não importa mesmo que tipo de sofrimento você está passando, cada sofrimento, cada dor, cada trauma, cada perda que Deus opera em nós, Ele opera uma coisa chamada morte. Morte do ego, morte da vontade própria, morte da teimosia, morte da autoconfiança, morte do eu faço, eu sei, eu posso, morte de tudo aquilo que é nocivo em nós, tudo que é ruim em nós, vai morrendo à medida que nós vamos enfrentando as batalhas do ponto de vista de Deus. Diga comigo, em mim opera em morte, mas nos outros opera a vida. Porque enquanto eu morro, eu vou sendo fortalecido para ajudar pessoas a viverem com Deus. Eu queria que você levantasse e a gente pudesse orar para que Deus nos faça entender a profundidade do que a gente ouviu hoje à noite. 3 coisas aconteceram importantíssimas para a vida de uma mulher cristã hoje, nesses dias. Ela adquiriu uma maturidade em Deus através da morte, que levariam muitos anos, querida, muitos anos para você adquirir. E eu quero dizer, o consolo do teu coração hoje, Deus já está preparando multidões para você consolar. Multidões para você consolar. O ministério opera, o ministério se forma dentro de um coração que responde Deus, seja na alegria ou seja na dor. Assim como Paulo, quando nós vemos Paulo falando, é isso que ele diz. É isso que ele diz. Em tudo atribulados, porém não destruídos, não desanimados. E quando você vê a vida dele, você vê esse sofrimento de tudo que é lado. Mas nós somos edificados todos os dias por essas cartas. Então quero orar.
nós vamos orar. Que pena que a gente não pode pegar a mão, não pode abraçar, não pode dizer: o Senhor fortalecerá você em qualquer situações, mas eu quero dizer, junto com ela daqui, eu quero dizer: o seu ministério começa dentro do seu coração. Quando você responde no meio do sofrimento, você responde a Deus um sim. Sim, Senhor, eu amo o Senhor independente do que acontecer na minha vida. Sim, Senhor, eu quero te servir independente do que acontecer na minha vida. Sim, Senhor, eu quero cuidar, eu quero amar, eu quero receber todo filho que o Senhor tem, toda filha para a minha vida. Quando o Senhor me chamar para consolar, para ajudar, para amar, para perdoar, para tudo isso que é a vida cristã. Ministério não é microfone, não é pregação. Ministério não é glória, ministério não é brilho. Ministério é receber todo e qualquer tipo de atitude de Deus dentro de mim, para que eu possa abençoar os outros. Ministério é vida, ministério também é dor. Mas ministério é glorioso, porque traz glória para o Senhor nosso Deus. Amém, queridas? Pensa um pouquinho aí. O que tem feito você sofrer nesses dias? Quais perdas você tem tido? Quais dores você tem tido? O que tem entristecido o teu coração? Nessa hora aí, como você está, feche seus olhos e entregue agora essa dor, esse sofrimento, essa tristeza, esse medo, qualquer tipo de coisa que está fazendo o seu coração ficar apertado. A falta de dinheiro, a falta de emprego, ou um processo lá na sua casa com o marido, algo com filhos, algo com seus parentes, algo que você dorme pensando e acorda pensando, e isso está doendo, está difícil. Você nem pode falar para os outros o que você sente, porque nem iam entender. Eu tenho coisas que ninguém vai entender o que eu sinto, que não adianta eu falar, é só na presença de Deus. Então pense no que é que está fazendo o seu coração sofrer nesses dias. Entregue agora ao Senhor. Feche seus olhos. Faça uma oração, você aí, dizendo isso para Deus. Dizendo: Deus, está doendo, é difícil, mas eu estou entregando. Eu estou colocando totalmente nas tuas mãos. Aí na palma das tuas mãos, aos pés da tua cruz. Aí aos pés da tua cruz, essa dor que eu não preciso mais estar curtindo, recebendo, eu entrego aos pés da tua cruz. Seja uma saudade. Tem pessoas que perderam pessoas há pouco tempo, tem saudade. Eu também tenho saudade das pessoas que eu amo, que já foram. Sim, seja qual for o tipo de sentimento, entregue agora em nome de Jesus, e o Senhor vai aliviar teu coração e vai fortalecer o teu coração, como está fortalecendo o coração dela. E pense que a tua resposta diante do sofrimento vai formar um futuro de glória para Deus nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Põe suas mãos para frente, nós vamos orar. Oh Jesus. Sarabashirianda rabakatarabashai. Shelerabashirianda rabakarababashai. Eu sinto os olhos de Deus sobre nós. Eu sinto os olhos de Deus sobre cada uma de nós nessa hora. Eu sinto como que Deus dizendo: eu conheço as profundezas do seu coração. E ali onde ninguém pode alcançar, nem marido, nem filho, nem pastor, nem amiga, nem pai, nem mãe. Ali onde ninguém pode alcançar você, o Senhor está dizendo: os meus olhos estão ali neste lugar, neste profundo lugar do seu coração. E eu cuido disso. O Senhor diz: eu cuido disso, não temas. Não temas, eu cuido disso. Isso vai passar. E dessa dor eu farei coisas grandes e firmes que você nem sabe ainda. Que você nem sabe ainda, diz o Senhor.
Pai, em nome de Jesus, nessa hora, além de entregar aquilo que nós sentimos e pensamos, ou aquilo que está doendo, ou aquilo que tememos, ou aquilo que perdemos, nessa hora, Senhor, nós entregamos assim, sim, a nossa vida, além dessas coisas, a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, Senhor. Este lugar onde nós como mulheres sentimos tantas coisas, vemos tantas coisas, Senhor, nesse lugar onde nós tentamos resolver as nossas questões aqui no nosso sentimento, onde nós tentamos, Pai, ora esquecer, ora lembrar, ora chorar, ora... Aí nesse lugar, Deus, que nós tanto temos luta, este lugar, este coração, única coisa que é realmente nosso é o nosso coração. Nós podemos entregar ou não, porque é nosso, mas nós entregamos o coração ao Senhor. E nesses dias de incertezas, de inseguranças, Pai, nesses dias que tanta morte, ouvimos falar tanto de morte, morte no governo, morte nas nações, morte da liberdade, morte da direção, morte de tantas coisas e morte de tantas pessoas. E quem sabe morte de tantas pessoas com fome nesse tempo, por esse mundo afora. Nunca se falou tanto em morte como nesses dias. Mas nós entregamos todo o sentimento, todo o medo, toda a angústia, toda a aflição desses dias, nós entregamos nas tuas mãos, Pai. Nós entregamos aos pés da tua cruz. Nós pedimos que o sangue que correu da cruz do Calvário naquela hora, Pai, que esse sangue cubra o nosso coração, cubra, Senhor, as nossas vidas, cubra nossas famílias. Que esse sangue seja, Senhor, sobre as portas da nossa casa, sobre os umbrais das portas, das janelas, Senhor, dos portões das nossas casas, Senhor. Que esse sangue encourace cada uma de nós dentro do teu amor e da tua graça que nos guarda e nos protege, Pai. E nós abençoamos esta moça em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, que essa criança está nos teus braços, como está o meu, está o dela. Obrigado, nós te louvamos, Senhor, porque o reino dos céus é dos pequeninos. Se nós não nos tornarmos como esses pequeninos, não entraremos no reino. Então nós dizemos obrigado, Deus, por essa experiência. Obrigado por ter nascido ali, Pai, no ventre de uma mulher de Deus e de um homem de Deus. Nós te louvamos por esse nenê que trouxe essa alegria tão grande e ao mesmo tempo trouxe essa experiência tão dolorosa, mas tão grande, tão magnífica no espírito dessa moça, Pai. Obrigada, Deus, abençoa, faz com que seu marido, Pai, tenha essa experiência viva também no seu coração. Deus, o Senhor é o governo da nossa vida, o Senhor é o domínio, o Senhor é a soberania total e absoluta sobre nós. Nós abençoamos essa moça e abençoamos cada uma em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, queridas. Vamos terminar esse tempo declarando que nós confiamos no Senhor. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Por tua obra em nossa vida, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Essa é a verdade que o Senhor quer
deixar marcada no teu coração nessa noite: Deus é completamente confiável. A liderança do Senhor nas nossas vidas é amável, adorável e é segura. Em nome de Jesus. Amém. Quem desejar ofertar, entregar a sua oferta, seu dízimo, as meninas vão estar algumas lá atrás, outras aqui na frente recebendo. Então não perca esse tempo também, que é para você oferecer ao Senhor parte da sua vida, parte dos seus recursos, parte daquilo que Ele mesmo tem dado a você. Vamos nos lembrar que no final do culto nós não podemos ficar conversando, nem aqui dentro, nem lá fora. Você pode falar um pouquinho, mas à distância. Nós precisamos manter, as regras desse tempo para que a gente possa continuar fazendo o nosso culto. Muito obrigado por cada uma de vocês que separou um tempo para estar aqui conosco. Quem foi abençoada nessa noite? Amém? Eu creio que você vai sair daqui muito mais forte do que você chegou. Então, permaneça naquilo que você alcançou junto com o Senhor nessa noite. Amém? E faça algo novo com aquilo que o Senhor te deu a partir daqui, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te fortaleça, prospere a tua vida em todas as áreas e você possa ter sempre para o teu suprimento e para abençoar muitas vidas, em nome de Jesus. Deus te abençoe, boa semana. Quem puder, volte no domingo. Nós temos culto aqui de manhã às 10 horas e também às 6 da tarde. Todos são bem-vindos.